Em 2008, milhares e provavelmente milhões de americanos acabaram perdendo suas casas. Pessoas que tinham emprego, renda estável, que acreditaram que estavam fazendo o que todo americano foi ensinado a fazer desde sempre, que era comprar casa e viver esse sonho americano. Só que naquele ano, quando o mercado virou, a casa deixou de ser um ativo de segurança e virou exatamente o contrário, ela virou uma âncora. E quando um passivo pesado como esse encontra uma economia que já está travada, o ciclo de destruição é completo. E o que me preocupa hoje, e é o motivo que eu fiz esse vídeo, é que existe uma chance real de a próxima onda de estresse no mercado imobiliário americano produzir um impacto ainda maior do que foi em 2008. Não necessariamente porque as pessoas estão fazendo a mesma loucura que fizeram naquela época, mas porque o sistema inteiro ele foi empurrado ao limite por um fenômeno muito simples e muito ignorado. O custo do dinheiro acabou subindo muito ao longo desses últimos 2 ou 3 anos. Acabou a temporada de dinheiro barato e grátis dentro dos Estados Unidos. Então, quando esse custo do dinheiro, ou seja, os juros sobem, o custo de financiamento dos imóveis tende a subir demais. E, infelizmente, alguém tem que pagar a conta. Historicamente, quem paga essa conta não é o banco, não é o governo, não é Wall Street. E para entender por que isso pode ficar tão grande, a gente precisa voltar algumas décadas atrás e entender um processo que foi talvez o maior motor silencioso de enriquecimento dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, foi uma alavancagem tremenda da classe média americana nos últimos 40 ou 50 anos. Então vamos lá, o americano ele aprendeu a fazer wealth building por meio de imóveis. E isso funcionou por décadas, mas funcionou porque existia uma tendência macro muito clara, que foi a queda estrutural das taxas de juros, principalmente as longas, ao longo de vários anos e décadas até. E todo esse modelo que eu vou explicar para vocês cria um tipo de mágica financeira, que só existe nesse tipo de cenário, que é o efeito do refinanciamento contínuo. Então imagina um cenário típico lá atrás, nos anos 80, quando as taxas eram absurdamente altas. Não era incomum você ter financiamentos de 15%, 18% ao ano em dólares, né? E hoje isso parece insano para o mercado americano, mas é o que era o mercado nos anos 80. Só que aí, assim, nesses níveis de taxa, as pessoas tendiam a não financiar tanto. Só que quando os juros começam a cair, vamos dizer que estavam em 18%, ele foi de 18 para 15, de 15 para 12, de 12 para 10. Então, esse efeito acontece. Aquela pessoa vai conseguindo refinanciar aquele imóvel. E quando ela refinancia, ela pode reduzir a parcela ou reduzir o prazo, ou até, enfim, os dois. Só que pensa comigo, com os juros mais baixos, provavelmente mais pessoas conseguem comprar imóveis. Se mais pessoas compram imóveis, a oferta sobe e o preço dos imóveis tende a subir também. Então a tendência do preço dos imóveis foi de alta nos anos seguintes, gerando outro efeito riqueza. E para quem entendeu a situação, conseguiu se alavancar e enriquecer muito com isso. Então eu vou dar um exemplo simples para vocês. Vamos dizer que você comprou um imóvel nos anos 80 por 50 mil dólares. Então você pagava 500 dólares por mês de prestação. 2 anos depois, os juros foram caindo e você decidiu refinanciar. Só que nesse mesmo período, por conta da demanda e do crédito, o teu imóvel já não vale mais 50, agora ele vale 60, 65 mil. Isso significa que você não só consegue refinanciar com uma taxa menor, mas você aumenta também a tua capacidade de tomar crédito, porque a casa virou uma garantia maior. Então o banco olha para você e pensa que você tem um equity maior agora, como para dar de garantia para ele. Você tem mais patrimônio no papel, permitindo que você tome mais dinheiro fazendo um refinanciamento. Então você pega parte dessa valorização e transforma em liquidez para você. E aí o que era uma casa vira basicamente uma máquina de crédito. Então passam mais 2 anos, os juros caem de novo, você refinancia de novo, a parcela cai mais ainda e daqui a pouco, em vez de 500, você está pagando 300 por mês. Só que você sempre teve condição de pagar 500. Então você pensa, se eu consigo pagar 500 e agora eu estou pagando 300, eu posso comprar uma outra casa com os 200 sobrando que eu possa investir nela e talvez alugar.
Então, o que que acontece? Você vai comprar outro imóvel, consegue alugar ele e o aluguel cobre parte relevante da parcela. Então, essa alavancagem vira uma sensação de inteligência financeira. Só que o que as pessoas não entenderam é que esse tipo de riqueza foi construída num ambiente muito específico e propício para isso, que era onde os juros caíam e os preços dos imóveis tinham um bom valor ainda para subir. Isso era um motor duplo, os dois lados alimentavam um ao outro. Então os juros menores faziam mais gente comprar casa, que faziam subir o preço, que com o preço maior dava mais garantia dava mais crédito fazia você comprar outro imóvel e assim você ficava realimentando esse ciclo. E quem sabe você conseguiria em alguns anos ou numa década ter 4, 5, 10 casas. E o mais interessante e importante foi que esse ciclo ele não durou 10 anos, não durou 15 anos, ele durou cerca de 30, 40 anos. Então quem conseguiu surfar esse ciclo desde o começo conseguiu ter milhares de casas, conseguiu fazer a vida realmente nesse tipo de negócio. Só que em todos os investimentos existem aquelas pessoas que entram atrasadas, que entram já nos 40, 45 do segundo tempo e entendem que parece impossível de dar errado. Só que as coisas um dia podem dar errado e a gente sempre precisa contar com isso. E aqui a gente chega em 2008. Em 2008 o que aconteceu foi o colapso de um sistema de crédito. E quando o sistema de crédito colapsou, ele pode colapsar o topo, como aconteceu, mas os principais efeitos são no elo mais fraco. E o que eu quero dizer com isso? Alguns investidores chegaram lá em 2005, 2006 e quiseram fazer esse movimento muito rápido. Então tiveram 3, 4, 5 imóveis ao mesmo tempo. Só que aí o que acontece? Você depende que parte desses imóveis, se você tem, por exemplo, 4 imóveis, que 3 sejam alugados. Porque você vive em um dos teus imóveis e os outros 3 você aluga para pagar as parcelas. Enquanto você consegue alugar e o aluguel entra, a economia roda, o emprego está estável, tudo parece que é um negócio maravilhoso. Só que o que acontece? Essa estrutura é muito frágil, porque o aluguel acaba não sendo uma certeza, ele é uma variável. Em algum momento, por alguma razão específica, desemprego, recessão, queda na demanda, vacância, você fica sem alugar todas as casas que você tem. E aí muda tudo. Porque no instante que você não consegue alugar, você precisa assumir 100% das parcelas. E aí que a alavancagem vira uma faca. E em muitos casos é aí que começa a destruição. O que acontece depois disso acaba sendo inevitável. A pessoa começa a atrasar, o banco começa a pressionar, a pessoa tenta vender o imóvel para pelo menos se livrar do ativo, só que isso acontece tudo de uma vez. E quando todo mundo tenta vender ao mesmo tempo, o jogo de derrocada começa e os preços desabam. E aí esse teu financiamento e casa vira um buraco. Para você é melhor devolver para o banco, porque basicamente ninguém quer comprar ele. E foi isso que criou um tsunami de despejo naquela época. Milhões de propriedades em processo de execução, tomada de bancos em pouco tempo, foi um caos. E o principal ponto é que em 2008 a bolha estourou porque o preço estava alto demais e o crédito estava podre demais. Só que também existia uma diferença importantíssima. Os juros não estavam subindo como estão hoje. A questão ali era mais sobre inadimplência, qualidade de crédito, alavancagem das pessoas e irresponsabilidade nas vendas. E agora é a parte que eu quero trazer o cenário atual. E eu quero explicar por que, na minha visão, o cenário atual é ainda mais complexo. Porque depois da pandemia, o preço dos imóveis nos Estados Unidos explodiu. Você teve um salto que não é normal. Você teve uma aceleração histórica, existem vários recortes e índices que mostram isso. Que a gente teve em 2, 3 anos aumento de imóveis em torno de 40%. Valorizações. Isso por si só já mostra o nível de estresse que foi acumulado nesse mercado, porque quando o preço de qualquer ativo sobe 40% em pouco tempo, ele não sobe por uma prosperidade real, ele acaba sofrendo por uma distorção monetária que aconteceu na pandemia, né? Foi uma distorção que foi injetado muito dinheiro nos mercados. E agora eu quero fazer uma pergunta, o que acontece quando o preço dos imóveis sobe 40% e, ao mesmo tempo, os juros começam a subir também?
Bom, o americano médio começa a deixar de conseguir comprar a sua casa. E quem já está com a hipoteca em andamento, aí empipinou. Porque começa a ter uma parcela cada vez maior, porque cerca de 80% dos financiamentos americanos, eles têm parcelas que variam conforme os juros longos dos Estados Unidos. E para você ter uma ideia de quanto realmente essas parcelas têm aumentado, eu estou falando de 2 anos atrás, a parcela, junto com todos os impostos dos imóveis anualmente, corresponde a algo próximo de 28% da renda. Hoje, a gente já está falando em próximo de 45% da renda. É como se você ganhasse 10 mil dólares e a parcela há 2 anos atrás da tua casa fosse 2.800, agora é 4.500. Isso aí basicamente está empurrando as famílias para o limite delas. Elas não conseguem economizar mais. Então, a dívida delas começa a pipocar ou no cartão de crédito ou em algum outro lugar. Então, aqui hoje, no momento, a gente não está falando de uma alavancagem especulativa em imóveis. Milhares de famílias não vão aguentar pagar 50%, 55% do que ganham para ter um teto. Eu acho muito provável que nesse ponto o imóvel seja sacrificado. E até pior, muitos relatos aqui mesmo no canal mostram que tem americanos tentando vender as casas já, principalmente na Flórida, há 6 meses abaixo do preço de mercado e não acham um comprador. Bom, obviamente, isso são lugares específicos, mas na minha visão isso já é um sinal grande de estresse. Agora, uma pergunta que é interessante fazer. Por que isso está acontecendo se o Fed está baixando os juros nos últimos meses? Então, aqui entra um conceito que pouca gente acaba falando, né? O Fed controla os juros curtíssimos, do overnight, basicamente. Mas a hipoteca americana de 30 anos não é precificada no Fed Funds Rate. Ela é precificada na ponta longa da curva, ou de 10 ou 30 anos. Então, o mortgage rate é muito mais ligado ao rendimento do título de 10 e 30 anos. Isso significa que mesmo que o Fed corte os juros curtos, se a ponta longa estiver subindo, o custo do financiamento não cai do jeito que o cidadão imagina. E isso é fundamental porque nos últimos meses e anos, a ponta longa ela ficou resiliente e em vários períodos subiu independentemente dos cortes de juros e sinalização que a ponta curta fez. Então o que acontece? Os custos de financiar uma casa continuam altos. E isso trava os novos compradores, porque o americano que não tem casa olha a parcela e pensa que já está caro fazer hipoteca. Então, basicamente, esses que já estão com a hipoteca fixa, por exemplo, em 3%, eles não vão sair do lugar deles, porque eles vão acabar pagando mais. Então, eles vão ficar provavelmente mais 10, 15, 20 anos até finalizar a hipoteca ou os juros caírem. Bom, eu quero entrar também em outro tópico, que os sinais eles começam a vir dentro do próprio setor mesmo. Porque grandes construtoras, né, grandes players do mercado imobiliário americano já vêm dizendo que está cada vez mais difícil fechar negócios. O novo não está saindo e o velho continua caro. Em muitos casos, os imóveis usados são mais caros que imóveis novos, porque a oferta é travada artificialmente. Isso é sintoma de um mercado que basicamente não está equilibrado. E quando eu digo grandes players, eu estou falando também de gigantes como a Blackstone e outros fundos gigantescos. O que esses players estão falando não é abandonar o setor, mas eles estão fazendo uma rotação de portfólio. E assim, olhando para isso, isso é um grande sinal de que esse mercado já está num nível de estresse altíssimo. E agora falando de um dos possíveis maiores gatilhos desse mercado, que são os imóveis comerciais. Isso, na minha visão, é um dos maiores riscos estruturais do sistema bancário americano hoje. O setor de escritórios, principalmente, está passando por uma mudança que acho que é definitiva, né? Trabalho remoto, híbrido, destruiu a demanda permanente por espaço físico, em vários, principalmente centros urbanos grandes. E se a gente for ver os dados, eu acho que isso reflete muito o que eu estou falando, né? A vacância nos escritórios, principalmente nos Estados Unidos, bateu recorde. Foram 20,7% de vacância no segundo trimestre de 2025. Então eu te pergunto, quanto que vale um imóvel comercial que efetivamente não gera renda para quem é dono? Quase todo imóvel comercial, ele precisa se pagar, acaba se tornando garantia de um financiamento de quem está investindo. E quando ele perde o valor, o banco tem que lidar com uma realidade. Ou ele vai reestruturar e alongar a dívida, ou ele vai executar e ficar com um pepino na mão, ficar com um imóvel que não gera renda.
Só que executar um prédio vazio no mercado travado não vai resolver. Então ele segura o problema no balanço e vai alongando a dívida dessas pessoas. E para mim isso cria uma vulnerabilidade muito grande nos bancos, principalmente nos regionais, que são os que mais carregam exposição nesse tipo de financiamento. E aí chega no final para a gente entender que gatilhos, o que pode de fato virar a chave e gerar uma crise. O primeiro gatilho é o crédito travar. Se o crédito travar, tudo complica, porque o mercado imobiliário depende do fluxo contínuo de crédito. Ele não é um mercado à vista, ele é um mercado de financiamento. Então, se o fluxo trava, você corta comprador, derruba preço, piora o colateral de vários empréstimos que já estão em circulação. E pensando nisso, pensando em liquidez, o Fed e o Tesouro já veem esse risco e eles estão injetando liquidez para essas engrenagens não travarem. Então eles estão comprando T-bills, mexendo na estrutura de funding do sistema, porque eles sabem que se essa liquidez evaporar, o mercado vai quebrar. E por enquanto esse tipo de suporte está mantendo o fluxo funcionando. Vamos ver até quando que isso vai funcionar. Existe um segundo gatilho também, que é a inadimplência do cidadão comum. Então quando o americano começa a não conseguir pagar essa hipoteca, porque o custo de vida explodiu, ele começa a atrasar as prestações dos imóveis. Se isso começar a acontecer em escala, o problema vai também voltar para o banco. E aí acontece uma coisa inevitável, né? As pessoas não conseguindo pagar, elas tentam se livrar dos imóveis, e aí acontece a mesma coisa que eu falei da situação dos imóveis comerciais. As pessoas vão tentar se livrar do imóvel, caso elas não conseguirem vender, esse imóvel vai ficar para o banco. E o banco vai precisar liquidar esse imóvel para ter liquidez no seu balanço. E esse loop, né, de o banco pegar esses imóveis, vender a preço de banana para entrar a liquidez, é a essência de todo o crash imobiliário. Tá? A gente não está falando sobre casas. O pano de fundo de tudo isso é o crédito. Então vamos lá, vamos resumir tudo. Juntando tudo, depois da pandemia você teve uma alta de preços muito grande em um pouco espaço de tempo. E agora o custo de comprar uma casa ficou muito alto e as pessoas que já estão dentro dos financiamentos estão pagando aí cerca de 45% do que ganham só para manter essa casa. O juro mais longo segue pressionado e isso afasta compradores novos, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma vacância gigante nos imóveis comerciais. O que isso significa? Significa, na minha visão, que existe um cenário onde o setor imobiliário novamente vira o maior ponto de estresse econômico nos próximos anos. E aí é importante entender que muita gente vai perder imóvel não porque investiu errado, fez loucura, alavancou, simplesmente porque o custo de vida está muito alto e não está conseguindo sustentar esse custo. Isso é o mais triste porque quando o próprio imóvel vira risco, a gente não está falando de especulação, mas de uma estabilidade social. E o que tende a acontecer? Bom, na minha visão, o setor imobiliário é um dos 3 problemas que a gente tem hoje. Eu já fiz vários vídeos falando sobre esses 3 problemas. Então, a gente está falando do setor imobiliário, a precificação exagerada de empresas de tecnologia e a dívida do governo americano. Então, o crash, para mim, não é um acontecimento possível. Ele é um fato, só que a gente não sabe quando que ele vai acontecer. Ele sempre acontece. Todo movimento, ele é cíclico. Ele sempre acontece. Porque todo movimento tem a fase de expansão e de retração. Então, para mim, quem tem interesse em comprar imóveis nos Estados Unidos nesse momento, eu acredito que não seja a hora. A gente vai ver liquidações nos próximos anos e a minha ideia é proteger os investidores desse momento para ter dinheiro para comprar esses imóveis em liquidação. Então, basicamente, eu te ajudo a entender os riscos da tua carteira e proteger ela, para que você passe por esse momento sem estresse e muitas vezes com dinheiro na mão para aproveitar essas oportunidades únicas que o mercado geralmente dá, que são de 10 em 10 anos, 12 em 12 anos. Então, caso você queira entender melhor como eu trabalho, eu deixei um formulário bem simples aqui embaixo na descrição. Preenche ele, que eu entre em contato com você para a gente conversar e entender o risco da tua carteira. Bom, no mais é isso. Esteja sempre preparado e protegido para os próximos meses e anos que a gente vai ver dentro desse mundo louco que a gente está vivendo. Tá? Então, um abraço e até o próximo vídeo.